Tudo bem? A gente começou um pouco antes, porque todo mundo já estava esperando, então nada mais justo, já que a gente fechou. Mas eu queria antes, rapidamente, entender o que vocês vieram fazer aqui. Quem quer falar? Não no evento, nessa apresentação específica, só para ter uma noção do que faz sentido também a gente levar para frente ou para trás aqui no evento. Quem quer falar? Meu nome é Milene, sou formada em Relações Públicas, trabalhei 12 anos no setor elétrico, na área de comunicação, e aí uma vez eu me perguntei o que estava fazendo ali. Me desconectei com a empresa, acabei sendo mandada embora e fui procurar trabalho, né? Porque eu falei, agora o que eu vou fazer? Cansei de fazer milhões de entrevistas, onde o recrutador falou assim, não, você é muito boa, gostei, fazer 1000 testes. Eu falei, gente, acho que eu estou trabalhando de graça, né? Porque eu estou dando consultoria, teste disso, prova daquilo, redação daquilo, plano de não sei o que lá, enfim. Fazia tudo e ninguém me contratava. E sempre falando que você é muito boa, você é ótima, parabéns. Nossa, me adicionava no WhatsApp. Quantas amizades eu fiz nessas entrevistas. Aí eu falei, se eu sou tão boa assim, então é hora de eu reconectar minha carreira e tentar ver se essas ideias mirabolantes, esses 12 anos numa empresa, me servem de alguma coisa para tentar uma jornada mais empreendedora e tirar aquelas ideias, ver se elas conseguem ter forças para acontecer um novo negócio, conectar pessoas e tentar se reinventar de uma nova forma aí. E é isso. Obrigado. Alguém mais quer falar? Alguém aqui? Meu nome é Alan, boa tarde. Minha história é bem... Eu sou garoto dos cursos, né? Desde o ensino médio eu fazia cursos, fiz faculdade de jornalismo, me formei, fiz letras, tranquei a metade, fiz produção de visual, um curso de extensão de 2 anos, fiz roteiro de cinema. E eu nunca consegui arrumar emprego, e eu tive esse problema de ser muito qualificado, às vezes. As pessoas falavam, você tem muitos cursos, eu tinha projetos que foram aprovados em editais. Eu tinha muita carga e não tinha emprego para mim. É muito louco isso. E até que eu me achei numa empresa de produção teatral, entrei como produtor. E dentro da empresa, eu meio que fiz o meu cargo, né, que é produção de comunicação. E a gente tinha uma necessidade de assessor de imprensa não atendia, que era a produção de grandes matérias, exemplo de levar um elenco inteiro para um Fantástico, para o Faustão. E acabou que eu fiquei com essa demanda. E também os vídeos da empresa, a gente tinha empresas que faziam vídeos para a gente. E acabou que eu meio que assumi esse cargo também, visto a qualidade de captar o material, editar, que eu sabia fazer isso. Então, ao mesmo tempo que eu tive um grande tempo de não ter emprego, não ter oportunidade, eu consegui, dentro da empresa, fazer o meu cargo de produção de comunicação. Eu criei, né? Já que não tinha oportunidade, eu acabei criando. Exatamente isso que a gente vai falar aqui, Alan. Meu nome é Eduardo, sou um dos fundadores de uma empresa chamada 99jobs.com. A gente, de alguma forma, ajuda as pessoas a se conectar com aquilo que elas amam fazer. E a gente, ao longo do tempo, foi criando uma metodologia para entender quem eram os incontratáveis, que, de alguma forma, será que passa aqui? Fica longe ou não? Foi? Tirou o pendrive e colocou esse aqui ou não? Tá? Então, beleza. E esse vai ter que passar daí, então, porque está longe, eu acho. E a gente entendeu que o Raj Sisodia era um dos caras que, de alguma forma, ele fundou um movimento chamado Capitalismo Consciente. Ele é um dos maiores estudiosos sobre o futuro do trabalho. E ele entendeu que o mundo mudou por 4 motivos. O primeiro estudo em 1989. O primeiro deles foi o derramamento de petróleo no Mar do Norte, que gerou uma série de conceitos pró-sustentabilidade. A Eco 92 saiu dali, a Rio 92 saiu dali, toda a Conferência das Partes da ONU, que são conferências climáticas, falam a respeito da sustentabilidade, também nasceu dali. Além disso, a gente teve os primeiros conceitos de free market que nasceram na China, que trouxeram do que a gente existe hoje de liberalismo econômico. Além disso, a gente também teve a queda do Muro de Berlim, que empoderou as pessoas para que elas pudessem pensar que elas também tinham poder frente àquilo que precisava ser feito. E o Berners-Lee criou o www e transformou isso tudo em exponencial, como uma comunicação que ajudou a todas essas questões se reverberassem. Só que, no meio desse caminho, as empresas se dividiram entre as adaptadas e as nativas. Um monte de gente começou a sair dessas empresas adaptadas e meio que criar o mundo que eles quisessem que
existisse dentro das empresas nativas, de alguma forma, criadas por eles mesmos. Aqui a gente tem um exemplo das maiores empresas, que são consideradas as maiores empresas do mundo, elas são empresas nativas, né? A Apple ela nasceu depois de 89, e ela é a empresa que vale mais de $1 trilhão hoje, a primeira empresa a chegar a $1 trilhão. Ela é uma empresa que ela surgiu depois de 89, mas quando o Steve Jobs volta, em 97, ele consegue transformá-la em uma empresa nativa novamente. Tem alguns conceitos aqui também que diferem do que é uma empresa nativa para uma empresa adaptada e a forma como elas se conectam com o modelo anterior versus o modelo que é o modelo de hoje. Obviamente... Ops, passou uma mais aqui? Está passando para frente. Foi agora. E, obviamente, essas empresas têm grandes desafios de contratação, cada vez maior. Esses desafios eles não param. A maioria das organizações tem um monte de vaga, vamos assim dizer, que elas não conseguem fechar, apesar de ter um monte de gente que, de alguma forma, está buscando trabalho, está buscando emprego, né? E um dos motivos pelo qual isso também está acontecendo... Você que está passando? Ah, tá. Então, passam para trás. Como é que se chama? Desculpa. Júlio? Vou pedir para você, Júlio, você vai ser meu pointer aqui. E, pela primeira vez, você pode escolher onde trabalhar. De alguma forma, as pessoas começaram a fazer esse tipo de escolha, elas tentando, de alguma forma, serem elas mesmas no ambiente de trabalho. Isso é uma das questões que mais mexe com o indivíduo como um todo. Isso é uma das questões que, de alguma forma, quando a gente vê sobre as doenças que estão surgindo, né, a forma como as pessoas estão adoecendo até mesmo dentro do espaço de trabalho, muito se dá ao fato de elas não poderem ser elas mesmas, né? 700 mil pessoas, mais ou menos, hoje, morrem por conta de algum tipo de guerra civil, seja na Síria, no Rio de Janeiro, whatever onde elas estejam, existem guerras civis, né? Só que 1 milhão de pessoas se matam e mais de 20 milhões tentam se matar, por diversos motivos. De alguma forma, é mais perigoso você ficar no seu quarto pensando merda do que na Síria ou no Rio de Janeiro. E o que eu quero dizer com isso é que como que as pessoas estão se conectando com os espaços dos quais elas se encontram dentro das organizações. Júlio, passa para mim um aí. E aí a gente chama esses caras de incontratáveis, os caras que de alguma forma estão saindo, ou os caras que de alguma forma estão ficando e tentando se reinventar no seu processo de trabalho, como foi o exemplo que o Alan contou aqui na frente. Passa mais um aí. Porque a maioria dessas empresas elas estão concorrendo com esses caras aqui, os caras que começaram a fazer seus negócios dentro de casa, ou seja, fora dos grandes espaços, né? E aí você vê uma série de notícias dos jornais, olha lá, a jovem que cria um app que encontra companhia para alunos que almoçam sozinhos no colégio, né? Aí, a outra menina aqui... Passei. Olha lá, o jovem que cria a máquina capaz de limpar todo o plástico no oceano em 5 anos. E a outra... É um jovem que lança em Florianópolis uma marca de cookies recheados. Quem aqui trabalha em empresa? Tem uma galera. Eu tenho certeza que dentro das empresas de vocês tem um monte de vaga muito mais legal e desafio e oportunidade muito mais legal do que vender cookie recheado em Florianópolis. Assim, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a forma como é vendido esse trabalho faz com que as pessoas acabem se conectando com um outro mundo que, às vezes, é entendido como distante daquilo que elas estão se conectando. E aí a gente criou uma metodologia chamada Delta de Conquista, que é como que as pessoas estão se conectando com aquilo que elas entendem que é uma conquista para elas. Aqui a gente tem... Vocês já viram essa imagem? Que é o sucesso está no iceberg, né? O que as pessoas veem como sucesso, que está tudo aqui em cima, e depois tudo aquilo que as pessoas não veem sobre o seu trabalho. Tudo que o brasileiro adaptou e criou uma frase sensacional, que é: todo mundo vê as pingas que nós bebe e não vê os tombos que nós toma, né? No entendimento de que esse iceberg aqui existe a todo momento, baseado naquilo que você está construindo. Então, você está lá no seu um belo dia, até que você se mete num problema. E quando você se mete nesse problema, que normalmente não é uma coisa que você tem para fazer, é algo que lhe é dado, que é maior do que aquilo que você está, de alguma forma, imaginando ou esperava fazer acontecer, até que você se vê num momento de queda e você se encontra num fundo do poço. Aqui é a linha da felicidade, que é tudo que está acima do iceberg, tá?
E segundo o Instituto Brasileiro Eduardo Migliano de Estatísticas, eu mesmo inventei esse estudo, 99% das pessoas estão abaixo da linha da felicidade o tempo todo, porque elas não querem viver sendo felizes a todo momento, é porque pode ser boring ser feliz a todo momento, né? E até quando você está no fundo do poço, sempre chega alguém e fala, olha aqui, mas essa pessoa é incrível, ela conseguiu, né? Tipo, ela chegou lá, né? Que era quando minha mãe falava assim, tipo, tá vendo? Eu peguei uma DP na faculdade, é a sua prima que nunca pegou DP na faculdade vira o exemplo, né? Depois fui descobrir que essa prima, na verdade, era um holograma, ela só vinha para a Terra para me fuder nos processos que ela tinha de, tipo, depois voltava para a Ilha das Primas cuzona e ficava lá. E fudeu quantos hoje? Fudei 3 e tal. Tudo no entendimento. Às vezes você está aqui, aí vem um chefe e fala, mas olha aquela pessoa, como ela é incrível, né? Quando você está aqui, cara, você não consegue ver 2 palmos à sua frente, até que você encontra o quê? Um mentor. E o mentor é um profissional que já passou por aquele momento que você está vivendo. E, de alguma forma, só ele consegue colocar os seus sapatos e entender o que você está vivenciando dentro do seu fundo do poço. Até que você entende o que é o crescimento e começa a crescer. Aqui, ó, deixa eu ver se consigo. Volta Júlio, por favor. Estou conseguindo voltar daqui. Consegue aí? Não? Aí. Aqui, ó. É seu Instagram. Aquele dia incrível, todo mundo tem. Você olha para o Instagram do lado e fala, gente, né? Sou um bosta, né? Minha vida é uma merda, as pessoas são incríveis. Aqui, ó, é o grupo do Whats com as migas, tá? Que é aquele momento que você liga chorando, deu tudo errado, e as coisas não deram certo e tal. Tanto das migas quanto dos migos. E uma das coisas que a gente entende como sucesso, e você pode entender sucesso o que você quiser, é o maior número de fundos do poço que você passa na sua vida, pelo menor delta T possível. Então, muito do que a gente vê hoje, de alguma forma, eu, por exemplo, quando estou fazendo uma entrevista, eu só quero saber quais são os fundos do poço que aquela pessoa se meteu e qual é o tanto de problema que ela está passando naquele que é o processo dele. E, normalmente, quando você chega no currículo, você só vai entregar os momentos de lição. Mas os momentos de lição, eles podem ser pequenininhos, baseados em coisas que você foi vivenciando, que não necessariamente eram as coisas que você queria fazer. De alguma forma, as organizações que estão se reinventando nesse processo, quando elas entregam um problema aqui, elas entregam problemas que são maiores do que aquele profissional consegue, de fato, fazer. Então, não é aquela coisa assim, tipo, vou entregar um problema porque o indivíduo, tipo, eu vou entregar uma coisa para ele fazer, mas eu já sei que ele vai conseguir. Não, as organizações estão se reinventando nesse processo, elas estão entregando coisas que elas duvidam até que aquele cara consiga fazer aquilo acontecer. E no processo de dúvida, você se mete no fundo do poço. E quando você se mete no fundo do poço, você acaba, de alguma forma, tentando entender que a incompetência ou a culpa não é da empresa, mas é uma incompetência natural sua. E aí, por que você sai? Porque você começa a lutar contra você mesmo no processo de saída. As coisas mais legais que vocês fizeram na vida de vocês, vocês tinham um cagaço absurdo para fazer aquilo. Vocês estavam com puta medo de fazer aquilo acontecer, porque vocês entendiam que vocês eram basicamente... A palavra incompetente é forte, mas ela é compreensível nesse sentido. Vocês entendiam que vocês eram incompetentes para resolver aquilo que vocês entendiam como o desafio, o problema de vocês. Esse cara aqui é o Fatala, e ele trabalha numa empresa chamada Magazine Luiza, que obviamente muitos de vocês conhecem, e ele se via num fundo do poço porque ele era um programador, e ele trabalhava numa empresa que tipo, tinha 60 anos, a dona Luísa Helena é tipo uma referência e um marco assim, tipo como organização, mas era como se você tivesse o Silvio Santos como seu chefe, sabe? Tipo, um velho que fala um monte de besteira e você não sabe para onde está indo. E aí, tipo, ela como puta profissional, tipo, foi se conectando com esses profissionais jovens e foi enfiando lá dentro. Mas os meninos não se sentiam com problemas suficientes para encarar os desafios que precisavam ser encarados. Até que esse menino aqui viu a sala de massagem, ele viu a sala de massagens lá do Magazine Luiza e ninguém usava a sala de massagem. Ele falou, eu vou fazer um laboratório de tecnologia aqui dentro. Só para vocês terem uma ideia, a internet do laboratório, a internet lá era tão ruim que ele contratou o cara da NET, às custas dele mesmo. Imagina que você está trabalhando numa empresa que tem, sei lá, 20 mil funcionários e o cara da NET chega e veio instalar um negócio no CPF de um dos funcionários. Foi meio que isso que ele fez para colocar aqui. E aí, ele e o Jesus, que o apelido dele é Tiago, eles montaram lá
um trabalho que era colocar o Magazine Luiza em todos os Facebooks que existem. Então, como é que você chama? Gustavo. Então, por exemplo, ia fazer o Magazine Gustavo. Coloca lá tudo que você tem no Facebook, no seu Facebook que vende no Magazine, e se você vender para os seus amigos, você ganha uma porcentagem. Os caras criaram isso, deu um puta salto, eles apresentaram isso no Facebook na gringa, até que o presidente curtiu tanto e deu uma reforma na salinha para os caras. Tipo, eles ganharam uma reforma. Eles continuaram fazendo um monte de coisa legal, e aí eles ganharam, o time começou a ficar pequeno para fazer o que eles estavam fazendo, até que eles ganharam um escritório maior, e tipo, foram para um escritóriozinho que tipo, aí fazia sentido ter todo o time do jeito que estava construindo as tecnologias que eles estavam construindo. No final do ano passado, eles ganharam um time maior ainda, e agora o Fatala, com 37 anos, é o CTO do Magazine Luiza, ele é o vice-presidente de tecnologia da empresa. A empresa vai faturar agora 20 bilhões de reais, próximo de 20 bilhões em 2020, e 50% do faturamento já vem do marketplace que ele criou, virado o marketplace que ele criou, onde tipo 500 pessoas trabalham versus as outras 22 mil que estão nas 900 lojas faturando a outra metade. Por conta disso, eles ganharam um prêmio lá, e até ele colocou que há 10 anos ele trabalhava junto, trabalhando juntos, dedicaram os últimos 8 anos ao maior desafio. Quem vê essa história acha que o cara levou 6 meses para fazer o que tinha que ser feito, né? Só que no meio do caminho... Passa mais um aí, querida, por favor. Olha aqui, essas são as ações do Magazine. Desde 2014, hoje as ações do Magazine são as ações que são as mais recomendadas por todos os analistas no Brasil inteiro. E aqui tipo, foram os momentos onde tipo, você acha que essas transformações vão acontecer em 6 meses, 1 ano da sua vida, mas obviamente que elas vão levar tempo. E o Magazine hoje é considerado uma das únicas 7 empresas no mundo que consegue, que está pronta... Ops, estraguei uma surpresa aqui. O Magazine é uma das únicas 7 empresas no mundo que vão sobreviver ao que eles chamam de apocalipse brasileiro por conta da entrada da Amazon e Alibaba no mundo inteiro. E isso é feito por quê? Por conta de incontratáveis que, às vezes, as empresas encontram dentro desse espaço. Aí estava eu navegando na internet e encontrei isso aqui, 6 pérolas do apresentador sem filtro do Sport TV. O que ele fez? Ele comparou um dos repórteres com uma das maiores atrizes pornôs. E no ar ele falou isso. Então ele falou assim, pô, belo óculos, hein? Estilo Mia Khalifa, em referência à famosa atriz pornô. Aí a galera no Twitter, pô, o cara tá pesquisando quem é a Mia Khalifa ao vivo e tal. E, é bem sem filtro mesmo, né? Ele também falou que no dia 28 de fevereiro, Corinthians e Flamengo estrearam Libertadores e o Cartoloco não perdeu a piada sobre os amores da Rede Globo. Chegou a chamar a Rubro Negro de Rede Flamengo de televisão. Ou seja, tipo, são coisas que, às vezes, até são entendíveis, mas as pessoas não usam, né? E um pouco do que eu estava contando, desse entendimento de ser uma nativa versus uma adaptada... Ops, volta mais um, por favor. Passam para frente. É um desafio que, de alguma forma... as organizações têm de tipo, conseguir não diminuir essa galera aqui ou fazer essa galera voltar para cá, mas criar um espaço onde tipo, todo mundo consiga se conectar e se conversar. E aí, para isso, eu, com uma felicidade muito grande, lembrei que esse cara foi um cara que a gente contratou para o programa de estágio da Globo em 2016, se não me engano, e aí, aí eu lembrei dele e falei, pô, você está causando, né? E aí a gente ligou e tipo, a gente teve a oportunidade de trazer ele aqui para vocês baterem um papo, junto com Rafa Esbarai, por favor, chega aqui junto. Palmas para os dois, amigos, brothers. O Rafa também é um nativo dentro das organizações, dentro da Globo como um todo, que acompanhou de perto a carreira, não é o chefe, mas ele acompanhou de perto a carreira do Lucas, desde quando ele entrou como estagiário, e agora ele tem um programa só dele na Sport TV, junto com, como ela chama? A Domitila Becker. A Domitila Becker, e aí tipo, ele tem o programa lá todo dia, né? Segunda a sexta. Toda segunda a sexta. E aí a ideia da gente estar aqui, obviamente, é a gente conhecer um incontratável e conversar também um pouco quais são os desafios que as empresas adaptadas têm para tipo, transformar o trabalho como um todo num trabalho cada vez mais conectado com o mundo de hoje.
Muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui de coração e fiquem à vontade aí para falar o que vocês quiserem. Obrigado. Pronto, gente, primeiramente, muito feliz de estar aqui. Eu vejo essas merdas que eu fiz já, eu não acredito ainda, que a Globo ainda me paga pra fazer essas porra aí. E Mia Khalifa é um ícone, a gente sabe isso daí, que é uma grande pessoa mesmo. E assim, fala pra mim o apresentador da Globo. Thiago Leifert. Você vê, fala outro aí. William Bonner. Olha pra esses caras aí, olha como eles são. Cabelo cortadinho, sem barba, não sei o quê. Menino, escuta esse dano, tampa o ouvido, Vicente. Pode falar, bota lá um moleque, um cara de maconheiro lá, pra fazer as coisas, entendeu? É isso, assim, e foi difícil mesmo. A Globo é uma empresa super conservadora, né, e começar a fazer essas coisas lá dentro foi muito complicado, toma muita porrada, muita bronca todo dia, mas vale a pena. Porque, e aquele videozinho vai passar depois? Tá. Vocês vão ver depois o videozinho aí que tem alguns momentos meus e tal. Quer passar agora? Por favor, acho que dá para exemplificar direito. Dá um play aí. Eu tenho 24 anos, eu comecei a tocar de acabado já. Quando eu comecei a trabalhar nessa área de jornalismo, eu falei, pô, o que está faltando? Falta dar voz à torcida, igual falar no Ceará aquela vez. Organizada odeia a Globo, assim, não fala que a Globo odeia. Eu fiquei lá no meio, junto com o chefe dos caras ali e tal. Pô, pra mim essa imagem é sensacional ali, todo aquele povo regindo aquela torcida. Pra mim foi muito legal. Que nem o negócio do Pedro ali, do Fluminense, que ele meteu o gol e foi lá e abraçou o repórter. Foi a primeira vez na história que o repórter foi abraçado por um jogador. Assim, é criar um laço com esses caras, com o jogador, que o repórter não faz. Me deram fazer, pô, o que está acontecendo aqui? O que não fazem que eu posso fazer? Eu comecei a ter ideia e fui fazendo as coisas assim. E muita porrada no caminho, tipo, quando você tenta fazer coisa nova, você toma muita porrada. Principalmente, tem alguém jornalista aqui? Vocês se formou em jornalismo, né? Alan, você. Quando eu estava na faculdade, as pessoas, com certeza falavam para você também, você vai ficar pobre, você não sei o quê. É verdade, mas tem caso que pode virar e dar certo. Você tem que, pô, ter tesão. A palavra para mim é o tesão, entendeu? Porra, você está com vontade de fazer o bagulho, vai lá e faz. Tenta ao máximo, sabe? Dá teu máximo nas coisas. Trabalhar não é ruim. Ruim é trabalhar com o que você não gosta. Ruim é não, pô, você acordar todo dia e falar, pô, vou fazer essa merda de novo. Mais um dia, entendeu? Que nem, pô, eu tenho vários amigos que foram fazer engenharia porque vão ganhar dinheiro. Hoje em dia estão lá, mas vive uma vida de merda, entendeu? Ah, quero ser médico, mas não é feliz. Tem alguém aqui que foi assim? Que foi trabalhar para ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro, óbvio. Entendeu? Né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você pode ser feliz tudo. Faz teu desabafo, moleque, vai. Mano. Bota na boca. Eu entrei numa Teu empresa chefe tá aí do né? lado? Tipo, era uma merda, né? Falei, vou fazer lá, o que importa é ganhar dinheiro. Vou juntar minha grana, juntar uma reserva de emergência, que é o meu objetivo, né? É a empresa que eu tô atualmente agora. E tô lá e não gosto, né? Tô lá por dinheiro mesmo. E é uma coisa que eu não sei. Tipo, é uma coisa que eu odeio mesmo de fazer. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. Você é muito novo para ser feliz, moleque. É, verdade. Sério, meu, eu acho isso. Tem muita... Acho que todo mundo aqui é muito novo para ser feliz. E acho que aqui, se as pessoas estão aqui hoje, é porque elas vieram procurar um caminho tal, né? Eu estou correto ou não? Assim, é isso. E o caminho da vida para mim é ser feliz. Sabe, você buscar falar, pô, sei lá, eu quero produzir água. Eu quero produzir cuca em Florianópolis. Vai lá. É isso. Se você quiser fazer o que você quiser, você tem que buscar o teu desejo, botar alguma coisa na sua felicidade, vai atrás. Igual eu fui assim, sabe, fazer essas porra aí. Às vezes tem coisas que eu me envergonho de ter feito também, né? Tem algumas coisas assim. Com o Galvão, por exemplo? Com o Galvão não, porque no dia anterior o Bem Amigos é de segunda-feira. Aí no domingo eu fui ver Bingo, o filme do Bozo. Não faço tudo que o Bozo faz, apesar de parecer, entendeu? E aí tem uma frase assim do filme que falou, pô, as pessoas acham graça quando você pega e... 10 minutos? Valeu, Vicente. Quando você pega e chuta a bunda do poderoso. E aí na segunda-feira ia começar a história da invasão cartoloca no Bem Amigos do Galvão. Falei, pô, tem a chance de fazer isso hoje. Dar uma zoada no Galvão, intocável, né? Pô, a figura da Globo, o foda, não sei o quê. Falei, pô, tanto é que quando vai abraçar ali, né? Eu falo, agora eu vou aqui, vou abraçar o fera, não sei o quê. Galvão, mete aqui, ó. Grandão, tal. Moleque, eu só vou aqui. Opa, não é você, não. Aí o Galvão fica aqui, ó.
aquela cara de tacho. Pra mim, isso daí, eu fiquei, porra, que tesão do caralho, porque é isso. A parada é essa. Né? É você fazer o bagulho e falar, porra, é isso que ninguém faz, que ninguém tem coragem de fazer. Você pode chegar lá e fazer. Todo mundo tem a chance de, porra, fazer uma parada diferente que você vai dar certo, vai conseguir. Fala alguma coisa, eu tô ficando muito... muito empolgado. É porque você é um cara do coração e você fala tudo do coração. É isso, eu sou aquele tipo incontratável. Não é que você pessoa olha, porque ele fala desse jeito, porque olha o cabelo que ele tem, entendeu? Olha as coisas que ele faz. É isso. Agora, Rafa, você acredita que as empresas estão, de alguma forma, preparadas para encontrar Lucas incontratáveis? Para se arrepender, elas estão, certeza. Agora, para encontrar esses profissionais e empoderá-los dentro do ambiente de trabalho, como é que você vê isso? Boa tarde, gente. O Lucas é uma figura engraçada respondendo também a sua pergunta, que os chefes deles não tiveram coragem de vir aqui, aí eu tive que representar o chefe. Brincadeira, imagina. Eu acho que é uma questão muito complicada, né? Não contratei o Lucas, trabalho com ele desde o início. Quando você entrou na Globo? Entrei em não, foi em fevereiro de 2016. Fevereiro de 2016. Como estagiário. Então, para responder a resposta do Dudu, acho que o mais importante é você ter o tato de gestão sobre qual é o valor que essa pessoa tem para a sua empresa, qual é o valor que a pessoa tem para o seu trabalho. Eu confesso, sendo bem honesto aqui com vocês, eu não sei se eu contrataria o Lucas. Mas a partir do momento que as pessoas que o contratou, e eu considero eles valorosos, porque eles enxergaram um valor que talvez eu não teria enxergado, que é um valor que não existe em nenhum outro repórter dentro do esporte do Grupo Globo. E aí, dando contexto a essa informação. O esporte do Grupo Globo ele mudou nos últimos 2 anos, e o nosso chefe hoje é o Roberto Marinho Neto, que é filho do principal personagem da família hoje dentro do grupo. E desde que houve essa mudança, a gente teve uma postura de tentar ter o híbrido entre o jornalismo e o entretenimento, porque fazemos jornalismo sério, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que fazíamos pouco entretenimento. E não à toa que as pessoas do nosso entretenimento saíram do esporte. Thiago e Tadeu Schmidt, por exemplo. Então, eu acho que as 3 pessoas, e eu menciono elas aqui com muito orgulho, porque são meus amigos e trabalham comigo, que são o Zé, o Juliano e o Adilson, eles tiveram uma inteligência no momento de selecionar o Lucas, da qual, sinceramente, eu não sei se eu teria. Então, acho que a primeira coisa, para responder agora propriamente dito a sua pergunta, é você ter a capacidade de ser um bom gestor e encontrar um valor do qual você não encontra em seus outros funcionários. E eu acho que isso o Lucas tem. Assim que ele começou a ser estagiário com a gente, lá no Globoesporte.com, aqui mesmo em São Paulo, e hoje ele está no Rio, ele começou a produzir alguns vídeos dos quais nenhum repórter conseguiria fazer. E ele começou a se aproximar de um público do qual nenhum repórter teria feito. Então, a gente já conseguiu construir uma imagem, obviamente, mantendo a essência do Lucas, mas, ao mesmo tempo, tentando segurá-lo ao máximo para a gente comportar o que a gente considera como o limite do bom senso, apesar de ser subjetivo. E o que nós fazemos, nós jornalistas, é uma arte. A arte é subjetiva. Tem muita gente que vai gostar, tem tantas outras pessoas que não vão gostar. Então, a possibilidade de você ter pessoas diferentes dentro de empresas dependem exclusivamente das pessoas que olham a gestão para não pensar em si mesmo e pensar na sua carreira, mas em pensar em como levar essas pessoas a outros patamares. E em pouco tempo o Lucas começou a fazer reportagem no Esporte Espetacular, começou a ter um programa próprio com a Domi de segunda a sexta, e isso só foi conquistado graças ao tato que algumas das pessoas que ali estavam tiveram com ele. E como que você acredita que, dentro da sua jornada, olhando de alguma forma a carreira dele de lado, você conseguiu identificar os dias que você falou, puxa, esse cara vai fazer sentido aqui dentro? Porque você entendeu que talvez você não tivesse o contratado, mas, ao mesmo tempo, você entende que tipo, ele vai fazer parte da mudança que a Globo precisa. É um pouco complicado porque a gente sempre vive na linha tênue do jornalismo do entretenimento. Então, a partir do momento que a gente consegue trazer o Lucas e mantê-lo aqui, que é uma coisa difícil, e aí eu trago um exemplo de fora. Quem acompanha aqui o canal Desimpedidos? Alguém acompanha? Levanta a mão, por favor. Quem conhece aqui a Alessandra Xavier, do Desimpedidos? Levanta a mão. Que é uma loirinha que também é do time. Ela era nossa. Perdemos profissionais, 2 profissionais, para um canal do YouTube. E não é um canal do YouTube, é o canal do YouTube.
Então, a gente tem uma clara mudança no mercado de uma menina que tinha um sonho de trabalhar na Globo, que é excelente, que hoje está fazendo um sucesso quase do tamanho, ou igual, ou até maior que o Lucas, e estava conosco há 1 ano e meio, há 2. Então, é complicado a gente olhar todo esse universo, e se a gente não ter esse cuidado, olhar o que ele enxerga, até brinco que a gente encontrou talvez o nosso Márcio Canuto aqui, que eu acho extremamente valoroso dentro do jornalismo. Ele faz um jornalismo do qual ninguém consegue fazer hoje no jornalismo nacional. Então, acho que a gente consegue identificar, e aí mérito às pessoas que estão ali para fazer com que ele seja hoje o cara que ele é, graças a essa junção. E essa junção tem que ter uma flexibilidade de empresas que demoram ou tendem a se mexer com uma velocidade um pouco menor se compara das outras, principalmente as de tecnologia, que hoje dominam o mercado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lá no fundo. Ladies first, tá? Ai, desculpa, eu estou tão escondidinha aqui. Eu queria saber do Lucas, antes, quando você chegou na empresa, você não queria ser cartolouco. Oi, tem vaga para cartolouco? Não. O que você tinha em mente? Para onde você queria direcionar a sua carreira? O sonho da minha vida era trabalhar na Globo, assim. E, bom, isso é, enfim, é outra coisa agora. Eu comecei a ser jornalista quando eu quis ser jornalista, tipo, muito moleque. Vou falar uma coisa aqui que eu sou corintiano. E aí, quando, daí eu não falo pra ninguém, porque sempre dá bosta. Aí vai lá no Palmeiras, apanha, aí sou bonito pra apanhar, né, moleque? Diferenciado. E aí, assim, eu ia com meu pai tirar foto com o jogador. Gostava muito daquilo lá, daquele ambiente. Eu sabia que eu não poderia ser jogador. Falei, então quem que tá aqui que eu poderia ser? O jornalista. Eu falei, fui caminhando nesse trecho aí. Aí comecei a estudar jornalismo e tal. Meu primeiro emprego foi no Guia dos Curiosos, com o Marcelo Duarte, que escreveu o Guia dos Curiosos, várias edições e tal. Eu fui para o jornal Lance. Tudo como repórter. Nunca tinha feito vídeo nem nada. Só que com o Marcelo eu aprendi uma coisa assim, busque a curiosidade, busque o diferente. Né? Isso traçou minha carreira. Aí eu fui para o jornal Lance também. E no Marcelo, que para quem olha, um louco fazendo essas coisas, hoje em dia você não pensa que eu fiz essa matéria. Vocês lembram daquele caso da Gaviões da Fiel, do moleque que jogou o Rojão lá em Oruro, na Bolívia e tal? Ele falou uma vez só com a Globo e de costas. Ia completar 2 anos do caso. O moleque sumiu e ninguém achava esse moleque. Eu liguei... Oi? Ele falou alguma coisa? Estou vendo coisa. Aí eu liguei para o advogado do Gaviões e falei... Dei uma enrolada no cara, perguntei, onde está esse moleque? O que ele está fazendo hoje em dia? Ele falou, esse moleque ele virou líder do chefe de bandeiras da Gaviões. Eu falei, um bom personagem, né? Dá para fazer uma coisa, dá para ir atrás desse moleque. Aí no dia seguinte eu fui na quadra da Gaviões da Fiel falar com esse menino, sem falar que era jornalista em algum momento. Óbvio que há uma discussão ética sobre isso, mas beleza, era um personagem que ia completar 2 anos tal, do fato, o moleque sumiu, né? Ninguém nunca soube direito o que aconteceu naquele dia. Aí beleza, falei com o moleque assim, foi um dos maiores cagaços da minha vida, depois fui ameaçado de morte e tudo. E assim, deu uma matéria, eu trabalhava no Guia do Marcelo Duarte, blog do Curioso. A matéria saiu no Lance, no Globo Esporte, saiu na Veja, saiu em tudo que foi lugar. Essa pegada mais jornalismo investigativo, assim. E, fiquei feliz demais, tal. Aí isso me credenciou para ir trabalhar no Lance. Aí do Lance, fui para a Globo, entrei como estagiário, e minha ideia sempre foi ser repórter mesmo, de escrito, tal, fazer matérias. E aí um rapaz que eu admirava muito o trabalho, chamado Cássio Barco, ia começar um quadro chamado Giro Bizarro no Globoesporte.com. Aí eu fui falar com ele, me chamou para ser a voz de fundo, eu comecei a fazer. E aí eu gostei disso, né? Tipo, sempre tive esse jeito desinibido assim, tal, de falar um monte de coisa, e fui indo. E assim eu acabei virando cartolouco, entendeu? Só que quando eu entrei na Globo, eu não imaginava isso. A vida foi meio que naturalmente me levando para isso. Eu fui pegando todas as oportunidades, os cavalos foram passados selados. Algumas vezes eu montei e falei, vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser. Fui arriscando, fui indo. Não dei certo ainda, porque, né, essa porra aqui ainda. Mas, assim, tô traçando um caminho que eu acho legal, entendeu? Olha que questão interessante, né? Gosto de assistir aos gols do Fantástico. Se a gente parar para pensar hoje, o que o Tadeu exibe lá por volta das 11 da noite é commodity. Você já viu no Twitter, você já viu no Facebook, você já viu no Globoesporte.com, talvez no UOL, em canais pagos, no Sport TV, na ESPN, mas tem muita gente esperando o Tadeu contar essa história por causa do valor. Mesma coisa que o Lucas tem, valor. Porque ele conta a história de um jeito que ninguém conta e que você quer receber.
Então, essa história dos cavalinhos é uma história, primeiro, genial do Tadeu, e é um cara que sempre esteve conosco no esporte, né? Apresentou o Esporte Espetacular e hoje brilhantemente conduz o Fantástico no jornalismo, e conseguiu construir valor para um negócio que não tem valor hoje. Todos nós conseguimos acessar qualquer um dos gols em qualquer momento, até em canais piratas dentro do YouTube, dos quais eles não têm licença para esse tipo de coisa. E ele construiu valor. E a partir do momento que ele construiu valor, ele faz com que você fique até o fim do telejornal para que você assista e acompanhe a história que ele contou e narrada pelos cavalinhos. Sobre a presença do Tadeu no esporte, é algo que a gente sempre deseja, a gente sempre quer, porque, mais uma vez, ele tem as crônicas dele, que são propriamente dele, e você consegue identificar que é dele mesmo. Ele tem uma aura interessante, ele é um cara muito bem-humorado, é um cara que adora fazer coisas diferentes, que aí vai depender exclusivamente como hoje a gente está dividido entre o jornalismo, esporte e entretenimento, isso vai depender exclusivamente entre uma decisão da direção para saber se, tem um desejo de termos um programa pós-fantástico que o Tadeu conduziria? Pode ser, talvez tenhamos. Tem um desejo de ter um programa com Fernanda Gentil? Enfim, a gente tem discutido todos esses assuntos. Fernanda, Tadeu, Tiago, por mais que esteja no entretenimento, Lucas, as pessoas que estão no Sport TV, que agora também trabalham junto na TV Globo, que tem maior presença, isso é discutido diariamente, mas hoje, de fato, decretado, a gente não tem nenhuma informação. Mas saiba que tem esse desejo, tem essa vontade, e é um cara do qual a gente se orgulha muito de fazer um negócio que as pessoas enxergam valor para algo que, em tese, hoje não tem mais tanto valor. Eu acho que a gente vê muito, assim, é meio que a ditadura dos extrovertidos, e tem muita gente que é mais tímido ou mais introvertido e tal, e tem muito potencial, fez um monte de curso e tal, mas, de repente, não consegue botar para fora. E as empresas, eu vejo na seleção, até de estagiários e tal, que assim, mande um vídeo super criativo, você fazendo, sei lá, dando cambalhota e tal. E algumas pessoas que têm potencial, elas barram, elas não vão adiante. E eu conheço gente até que nem participa do processo de seleção quando ela tem que se expor dessa maneira. Então, como que vocês veem isso? Porque assim, eu vejo valor no Lucas, mas eu me preocupo, assim, às vezes, com os não tão extrovertidos, entendeu? Como incontratáveis também. Eu me enquadro nos introvertidos. Apesar de ser professor e dar aula, eu morro de vergonha quando tem uma câmera ligada. Eu mudo completamente, fico extremamente tímido. É uma ótima questão, porque e assim, é muito difícil de responder, porque vai depender muito da área. E aí eu acho que o tato que você tem com as pessoas, e aí por isso que eu acho que só não ter o vídeo é essencial, você precisa estar com ela no dia, fisicamente. 30, 40, 50 minutos ouvi-las. O Du talvez tenha uma resposta bem mais clara e bem mais brilhante que a nossa, porque convive e sabe lidar muito bem com isso. Mas eu acho que você tentar ouvir histórias de vida, ver os problemas. Eu gosto muito de empreender, principalmente empreender em tecnologia, apesar de hoje trabalhar no esporte. E gostaria muito mais de ler livros sobre fracassos das pessoas que tentaram empreender do que ver o Mike Krieger, que é o brasileiro que criou o Instagram, por exemplo. Então, eu tenho muita atenção no momento que eu vou falar com uma pessoa que eu quero contratar sobre quais problemas que ela teve, o que ela quer alcançar dentro desses 3 anos e como é que ela supera os problemas que ela teve por meio de uma reflexão que ela tem. Então, eu gosto muito de identificar problemas, porque as startups só são construídas, só são concebidas, um Waze, um Facebook, um Instagram, porque eles resolvem problemas que estão sendo exibidos dentro do mercado e as pessoas ainda não perceberam que existem. Então, eu gosto de me ater à questão do problema para depois encontrar o introvertido e o extrovertido e trazer ele para dentro do jogo e avaliá-lo com mais clareza. Acho legal você responder também só uma coisa. Quem aqui, quando vê o teu currículo na mão, assim, aquele papel branco, se sente representado por aquilo? Alguém olha para o currículo assim e fala, pô, esse daqui sou eu? Eu acho que não. A gente não é um pedaço de papel. E muitas empresas tratam a gente como um pedaço de papel. O mercado de trabalho é cruel demais. A pessoa não para saber a tua história, não te chama para conversar. Até o próprio da Globo é assim também. Porque assim, são 35 mil pessoas, tudo bem, tem problema de logística e tal, para estagiário. O teu currículo. Você não é aquele papel. Você é o que você viveu, você é a tua experiência, você é a tua vida, a tua história. As pessoas têm que parar para ouvir tua história, para saber quem você é. Você não, porque eu fiz um intercâmbio, não. Você viveu o quê? Cada dia, cada história, que nem você falou, fundo do poço. Você põe a pessoa para escutar. É muito cruel mesmo, sabe? Bota um videozinho lá engraçadinho, traz aqui para a gente ver se é bom mesmo ou não. Acho que tinha que rever esse processo de seleção das pessoas.
Até na própria faculdade é assim também. Hoje, eu me formei no passado, em jornalismo. É muito bizarro, sabe? Aquela coisa só lousa ali, aquele, sabe? É muito escroto como as coisas são hoje em dia. Não educa do jeito correto, né? Tipo o método Paulo Freire, bota a mão na massa mesmo, tal. Se conheça. A gente, pô, você tem 21, tem 24 anos, eu dei a sorte de ter a consciência do que eu queria muito cedo. Tem muita gente que é obrigado, pô, eu quero ser engenheiro, agora porque não sabe o que quer. Aí chuta qualquer coisa. E a gente tem que escolher coisa muito novo. Isso é muito cruel com a juventude, que a gente tem que matar nossa juventude, nosso jeito de pensar, nosso jeito de ser das coisas, porque as pessoas de fora imputam na gente o que a gente tem que ser. E a gente não tem que ser o que manda a gente ser. A gente tem que ser o que a gente é. Né? E até, igual você falou, quem é mais introvertido, não sei o quê, a pessoa tem que ser do jeito que ela é, não tem que mudar, porque o processo seletivo é horrível, é péssimo, e trata a gente com um pedaço de papel. Não é isso. Quem contrata tem que mudar também. Assim, esse é o meu jeito de pensar. Tem que dar um olhar mais humano para as pessoas, para o funcionário e tudo. Acho que dali vai sair, entendeu? Não só o que faz graça, mas o cara que pensa também, só que tem dificuldade de expor isso. Né? Tem que dar atenção e tem que humanizar as pessoas. Acho que esse seria um bom caminho também para contratar os incontratáveis. O Lucas, 2022, hein? Votem nele. Eu penso mesmo, sair para deputado. É nóis. Da mesma forma que tem ele na frente das câmeras e, tipo, tomando uma atenção, às vezes você está lá, tipo, sei lá, comendo e tal, e você quer prestar atenção, enquanto está assistindo o programa dele, e você quer prestar atenção, você toma atenção para um programa dele do que para o outro. Mas por trás dele tem um monte de introvertido construindo as pautas mais incríveis que você já imaginou, que é um cara que não quer aparecer na câmera. Então, eu acho que, de alguma forma, toda e qualquer organização tem espaço para os dois. Aqui, tipo, é um puto exemplo, muito do que o Rafa contou é isso. E um exercício que a gente tem feito, até mesmo como recrutador, é, tipo, não colocar as pessoas mais extrovertidas possíveis na função de ler os recrutadores, de ser o recrutador principal na hora de ficar lendo e assistindo os vídeos e vendo para, tipo, que aquela pessoa não necessariamente se identifique só com aquele que aparece mais no processo seletivo, porque está cheio de rato de entrevista, de rato de dinâmica aí que sabe passar. Queria agradecer de coração pela oportunidade, de verdade, tipo, eu acho que foi muito rico, e agradecer muito a vocês por ter tido a paciência até então de nos escutar. Duas coisas, de alguma forma, principais aqui que eu fico nessa apresentação. Indiferente do quão extrovertido ou introvertido você é, continua muito curioso para, tipo, dentro dos espaços onde você está, buscar aquilo que faz você ter medo e o coração bater. E, tipo, bate várias vezes nessa tecla, um pouco do que eles contaram aqui, baseado nisso. E a segunda coisa que eu ia falar, eu esqueci. Mas foda-se. Então, essa parte de ser curioso é bacana. E aí pediram para eu fazer um vídeo aqui. Vem cá, vamos dar um... Eu queria que a gente fizesse juntos, tá? Para a gente aparecer aqui no vídeo aqui. Faça o que você ama! Muito obrigado de coração. Valeu.